O Homem e o Boi, uma história adaptada. Um anjo de um sistema solar muito longe estava interessado em conhecer a vida no planeta Terra. Ele queria entender os variados graus de razão na inteligência universal. Então, ele chegou em um campo lindo verdinho e ali ele encontrou um homem e um boi. O anjo ficou maravilhado com as flores silvestres. Olhou para o horizonte colorido do pôr do sol e encantou-se com o vento fresquinho daquele dia tão lindo. Tanto que fez uma prece, agradecendo a Deus, o nosso Criador. Como não tinha muito tempo, o visitante passou a observar os terráqueos para saber qual era o progresso do entendimento que existia no planeta que ele estava visitando. Examinou as pupilas do homem e descobriu a inquietação da maldade. Sondou os olhos do boi e encontrou calma e paz. Usando o critério que lhe era particular, o anjo concluiu de si para consigo que o boi era superior ao homem. O anjo, querendo confirmar o que havia observado, pediu mentalmente ao boi e ao homem que trabalhassem em silêncio. O animal respondeu com perfeição, movimentando-se humilde. Mas o homem gritou, proferindo nomes feios que fariam corar até uma pedra. Assustado, o anjo recomendou paciência. O boi, educado, continuou trabalhando, imperturbável e tolerante. Mas o homem estalou um chicote, ferindo as ancas do colaborador de 4 patas. Envergonhado agora, diante da cena triste, o anjo pediu atitudes de sacrifício. O servo bovino obedeceu, sem qualquer relutância, revelando indiscutível interesse em ser útil, esquecendo da própria dor. Mas o homem redobrou a crueldade, recorrendo ao ferrão para dilacerar ainda mais a carne que já estava machucada do boi. Sensibilizado, o anjo anotou em seu caderninho o que achou conveniente e afastou-se preocupado. Andou um tanto quando encontrou uma vaca amarrada pelas patas e um outro homem estava a ordenhá-la para retirar-lhe o leite. Sob a impressão indefinível, o anjo pediu mentalmente a renúncia. A mãe bovina atendeu com resignação, prosseguindo firme na posição de quem sabia sacrificar-se. Mas o ordenhador, antes que o emissário dos céus o analisasse de perto, só porque uma mosquinha lhe fustigava o nariz, esbofeteou a vaca, desabafando-se. O anjo, compadecido, acariciou a vaquinha que se movimentou alguns centímetros, sensibilizada. O homem, tratador, berrou desvairado, caluniando o animal. Queres coicear-me, né? Não satisfeito, o homem levantou-se, pegou uma bengala rústica e extravasou nos chifres da vaca. Emocionado, o anjo vivificou as energias da vaca, aplicando seu magnetismo divino e rogando para ela as bênçãos do Altíssimo. E no homem agressor, o anjo empregou forças de coação, conferindo-lhe salutar dor de cabeça. O anjo anotou tudo no caderninho e se retirou. Estava prestes a ir embora, firmamento afora, quando encontrou um outro anjo da hierarquia da terra.
Cumprimentaram-se e o fiscal divino comentou a beleza da paisagem. Não ocultou, porém, a surpresa de que se possuía. Relacionou os objetivos que o obrigaram a parar alguns minutos na terra e relatou para o irmão na pureza e na virtude. Estou satisfeito com a elevação sentimental das criaturas superiores do planeta. Cultivam a generosidade, renunciam no momento oportuno, trabalham sem lamentações e, sobretudo, auxiliam com invulgar serenidade os inferiores. Tive ocasião de presenciar comovedores testemunhos. Pesa-me confessá-lo, porém, não posso concordar com a posição dos seres mais nobres da terra, que se movimentam ainda sobre 4 pés, quando certo animal feroz que os acompanha, agressivo, já detém a leveza do bípede. Naturalmente, sabe o Altíssimo o motivo pelo qual individualidades tão distintas aqui se encontram, unidas para a evolução em comum. Tenho, contudo, o propósito de apresentar um relatório minucioso às autoridades divinas, a fim de modificarmos o quadro reinante. O anjo estrangeiro convidou-o a observar. O protetor da terra, desapontado, esclareceu por sua vez que o amigo anjo estava enganado. O homem é o bípede, que na crosta terrestre se acha o rei da inteligência, guardando consigo a láurea da compreensão. Já o boi era o animal que só possuía instinto, candidato ao raciocínio, absolutamente entregue ao livre-arbítrio do controlador do solo. Acentuou que, apesar de operoso e humilde, o boi gastava a existência servindo para o bem e acabava dando no matadouro para que os homens lhe comessem. O forasteiro dos céus mais altos, assustado, considerou: então o problema é muito pior? Jamais encontrei um planeta onde a razão estivesse tão degradada. O anjo despediu-se do colega e foi embora ligeiro. Antes, concluiu: apresentarei relatório diferente. Mas ainda não se sabe se o anjo foi pedir medidas ao Criador para que os bois levantem as patas dianteiras para serem como um herói humano, ou se foi rogar providências aos poderes celestiais para que os homens desçam as mãos e andem de 4 à maneira dos bois. Esta é uma história adaptada do livro Luz Acima, Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora Federação Espírita Brasileira.